Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem por objetivo exclusivo a divulgação de alguns estudos realizados sobre a doutrina dos espíritos. E por isso, agradecemos sempre a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que têm nos ajudado e nos orientado nesta tarefa. Quero agradecer também aos irmãos e irmãs que nos têm prestigiado através das suas inscrições nos nossos canais de comunicação e pedir mais uma vez para que os que não o fizeram, se puderem, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube Encontrando o Espiritismo, possibilitando assim uma melhor divulgação da mensagem ora divulgada. Hoje, iremos expor os estudos cujo tema trata da obsessão e do alcoolismo. Antes, porém, gostaríamos de ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unissonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E quem assina essa mensagem é o Espírito de verdade, aquele cujo ser, dentre nós, é o único que teria autoridade para proferir tais palavras. Que assim seja. Gostaríamos também de ler para os irmãos um poema da nossa irmã poetisa, cujo tema é Tempo Virá. Diz a poetisa: Tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violências se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado. Palavras da nossa irmã Cora Coralina. Que assim seja. Bom, meus irmãos, tendo isso dito, passemos à nossa temática da noite de hoje, que trata da obsessão, condição mental caracterizada por sentimentos involuntários, intrusivos e obsessivos, que podem se prolongar por períodos indefinidos, e que foi também definido por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que disse ser o domínio que os espíritos inferiores procuram exercer sobre certas pessoas. E alcoolismo, dependência do álcool, considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. Antes, porém, gostaríamos de dizer
que a doutrina espírita não condena os atos de ninguém. Ela não veio para julgar o comportamento humano, mas sim para orientar e mostrar como Jesus mostrou o caminho a seguir, deixando para cada um, segundo o seu livre-arbítrio, a colheita do próprio fruto plantado para a sua vida, segundo a lei de causa e efeito. Entretanto, a doutrina dos espíritos avalia as consequências que nossos atos podem vir a ter e mostra os possíveis resultados do caminho que estamos tomando, servindo assim como guia de esclarecimento. É importante considerar que, apesar de muitos consumirem bebida alcoólica, nem todos se tornam alcoólatras ou adotam um consumo diário, para o qual o vício conduz. Podemos entender, então, como o alcoolismo como um conjunto de sintomas. É a síndrome de dependência do álcool, doença crônica onde o indivíduo tem o desejo incontrolável de beber. Mesmo tentando parar, não consegue se livrar do vício sozinho. É o uso pessoal e excessivo de bebidas alcoólicas ao ponto que tal comportamento interfira na vida pessoal, familiar, social ou profissional do indivíduo. Vejamos algumas causas do alcoolismo. As causas psicológicas são aquelas que levam as pessoas a se refugiarem na inconsciência de seus efeitos. A pessoa, por algum motivo, algum trauma, alguma situação de vida, a leva a fugir da sua realidade existencial, se afogando ou afogando suas mágoas e traumas na bebida alcoólica, que lhe leva à inconsciência de tal realidade. As causas sociais: comemorar bons momentos ou simples sugestões dos outros. Há pessoas que se deixam levar pelas simples sugestões de amigos, de colegas, de parentes, de vizinhos ou até pelo meio de onde participa, ao verem as pessoas agindo daquela forma, também desejam fazer as mesmas coisas. As causas culturais, onde tudo é motivo para beber, bons ou maus momentos, tornam motivos para que se possa se reunir em torno de um copo. Reencontros, despedidas, etc. E as causas espirituais, que são as influências dos que deixaram o corpo físico e buscam saciar o vício através dos outros. Alguns de nós, sem dar-se conta da realidade espiritual ou da proximidade espirituais que nos trazem o convívio de certos irmãos, esses estão a todo tempo, desde que deem oportunidade para tal, influenciar-nos ao bebericar, ao tomar um copo, seja por qual for o motivo. O alcoólatra bebe para fugir dos seus problemas sem perceber que os multiplica pelos transtornos causados e pela dependência criada. O viciado na bebida, na verdade, busca fugir dos traumas que o incomodam para sentir a anestesia que o álcool lhe proporciona. Sem perceber-se, se afunda cada vez mais num mar de problemas e pela dependência criada da situação que experimenta através do álcool. Inconscientemente busca fugir de uma realidade que simplesmente não suporta conviver ou experimentar. Aliado nas crises, torna-se um vilão do dependente. E quem no início se achava forte, descobre-se frágil e vítima do desrespeito alheio. Em situações mais avançadas, o alcoolismo passa a ser uma forma de autopunição e autodestruição. A criatura que bebe de forma descontrolada, de forma viciosa, não dá-se conta da realidade que experimenta, que cria para si próprio, fazendo com que ele se torne o seu próprio agressor, buscando
se punir através da inconsciência anestesiada, proporcionada pelo álcool e pela sua própria autodestruição, pois não consegue enfrentar a si próprio. E as consequências da dependência do álcool são básicas. Elas existem tanto nas condições físicas, como nas psicológicas, como nas espirituais. Nas condições físicas, com o surgimento de doenças como cânceres de boca, língua, fígado e outras regiões do aparelho digestivo. Danos cerebrais irreversíveis, problema no sistema cardíaco. Do lado psicológico, comportamentos não convencionais sugerem ou conduzem as criaturas a buscarem outras drogas, buscando dirigir de forma perigosa. Choros incontroláveis, violência de maneira geral, que causa desconforto para si e para os outros. Do lado espiritual, buscamos na obra Nas Fronteiras da Loucura a palavra de Manuel Filomeno de Miranda, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco nos disse: a dependência do álcool permanece além do túmulo, e o espírito, não conseguindo obtê-lo na espiritualidade, busca satisfazer sua dependência, se associando aos encarnados. Quem acha que o vício apenas é do encarnado se engana, pois vai viver exatamente aquilo que experimenta após o seu desencarne. E os vícios não são diferentes, com um grande agravamento de não poder satisfazê-los mais como dantes. E continua Manuel Filomeno de Miranda. Comumente encontra-se nas situações de toxicomania, sexolatria e vícios em gerais a presença de obsessões como causa inicial para se permitir sintonizando a mentes irresponsáveis e enfermiças. São sintomas de sugestões espirituais, que passamos a ver algumas a partir de então. O desejo intenso e ou a compulsão por álcool, ou seja, aquela vontade incontrolável ou a compulsão por beber, em satisfazer-se apenas através da satisfação do gole da bebida alcoólica, da necessidade de doses cada vez maiores da quantidade para conseguir os efeitos antes obtidos. O barato, que antes era conseguido com apenas uma dose ou uma garrafa, a partir de determinados momentos, só com muitas bebidas, com muitos copos e muitas garrafas, pode-se atingir as mesmas sensações. A síndrome da abstinência experimentada por algumas pessoas é o conjunto de sintomas que ocorrem durante a interrupção do uso do álcool, levando à agitação, confusão mental, tremores, suor frio, etc. Há irmãos nossos que, dependentes do álcool, passam a sentir sensações simplesmente incontroláveis, conhecidos como a síndrome da abstinência. O indivíduo pode passar a ingerir álcool para aliviar os próprios sintomas da abstinência. A criatura viciada busca o remédio para as sensações sofridas naquele momento, simplesmente através da ingestão de mais álcool para tentar saciar ou aliviar o seu sofrimento. O maior tempo para recuperar-se dos efeitos causados pela bebida é um sinal sério do assédio espiritual. Abandono progressivo de outros prazeres e interesses da vida, substituindo-os pelo álcool. A criatura viciada simplesmente busca deixar ou simplesmente não encontra mais satisfação no que antes realizava, substituindo todos os prazeres e todas as satisfações da vida que antes era experimentada pela simples ingestão
da bebida alcoólica, sem dar-se conta que não é a ele mais que o satisfaz, mas sim aos seus verdugos, que no invisível sugam-lhe as energias vitais. O insucesso na realização do desejo de reduzir ou controlar a ingestão do álcool. A criatura simplesmente não tem mais domínio sobre sua vontade. Aquele viciado que cede à vontade dos seus obsessores simplesmente não tem mais domínio sobre si próprio. E, na verdade, o que ele sacia não é a satisfação, não é a vontade pessoal, mas sim daqueles que o rodeiam. Persistência no consumo, mesmo nas situações em que isto é contraindicado, ou apesar dos prejuízos como lesões físicas, humor deprimido ou perturbações mentais. Na obra Sexo e Destino, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos é trazido um caso onde André Luiz relata o caso Cláudio. Nos conta André Luiz, ao visitar com a equipe espiritual esse senhor em sua residência, ele nos conta: estava sentado na sala do apartamento. De repente, um imprevisto. Os espíritos penetraram a sala e, agindo sem cerimônia, abordaram o chefe da casa. Beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. É André Luiz nos informando que, apesar do Cláudio não possuir tímpanos que pudesse escutar as vozes apelantes em busca do álcool, guardava dentro de si a sintonia simpática a essas criaturas. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador, que insufla o próprio desejo, asseverando uma ordem. O resultado não se faz demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que lhes apressara a atenção. Beber, beber, era o que vinha-lhe à mente, desviando-lhe a atenção da leitura que antes lhe cobrava especial atenção. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava em um trago de uísque exclusivamente para si. É Cláudio, e assim imaginam aqueles que são intuídos, sugeridos pelos irmãos da sombra para tais atitudes, imaginando ser a vontade própria, a iniciativa de buscar a satisfação através de um gole de bebida. O pensamento mudou, rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito de uma tomada de força. O irmão, influenciado, mudava rapidamente o seu raciocínio, a sua reflexão, para o objetivo daqueles que o induzia, tal qual uma usina de força conduz à mudança da direção que conduz à força eletromagnética. E a sede de aguardente se lhes articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhes aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. Pai de Marina sentiu-se apoquentado.
indefinível secura constrangia-lhe a laringe. Ansiava tranquilizar-se. Os expedientes utilizados pelos irmãos das sombras iam mais além do que simples sugestões. Eles sabiam exatamente como manipular o organismo perispiritual do irmão que naquela hora, que naquele momento, podia ser entendido como uma vítima dos seus próprios vícios. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o braço envolvente, e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. O espírito já o conhecia bem, já conhecia a sua disposição, e ao perceber que Cláudio aderia às suas sugestões, simplesmente o acariciou de forma que pudesse aliviar o seu intento, que buscava através da satisfação da bebida. E depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. O próprio Cláudio retribuía aos apelos buscados por esses irmãos sofredores. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Produzia-se algo semelhante a um encaixe perfeito. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado, à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincronizados, identificação positiva. André Luiz aqui compara a realidade observada entre obsessores e obsediados a um sapato que se amolda a um pé que busca vesti-lo, e como se fossem um só, sincronizam-se numa identificação perfeita, numa identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados, um ao outro, na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuí o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor, que o propunha. Então, com essas palavras, o próprio André Luiz confessa não conseguir identificar de quem partiu inicialmente a vontade ou a iniciativa da busca pelo álcool, se o espírito, através das suas sugestões, ou se o Cláudio, com a sua aceitação fácil, se integrou no ato que ora relatamos. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, que se mantia à distância, investiu sobre ele e protestou: Eu também quero. E Cláudio, após satisfazer a demanda do espírito que inicialmente o buscou para beber através dele, quando pensou em se sentar novamente em sua cômoda cadeira, foi abordado mentalmente pela companhia daquele que antes o usava como um copo. Reavivou-se no ânimo a sugestão que esmorecia, absolutamente passivo, diante da iniciativa que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso, e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. O Cláudio servia tal qual um objeto que a seu dono respondia de pronto. Bastava que a influência pudesse ser-lhes dirigida, e como
dito anteriormente, tal qual uma condição hipnótica, respondia simplesmente ao apelo daquele que o buscava. Encarnado e desencarnado, a se justaporem duas peças conscientes, reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para poder avaliar melhor até onde iria o sofrimento do Cláudio por aquele processo de fusão. E a conclusão de André Luiz foi que logo convenceu-se de que ele continuava livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria, nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima, associação implícita, mistura natural. O André Luiz, avaliando o nosso irmão Cláudio, do lado espiritual, pôde constatar que ali não residia nenhum sofrimento por parte do obsidiado. Na verdade, ele consentira viver e experimentar, e nenhum sofrimento experimentava, pois deixou de ser simples objeto de uso para a satisfação pessoal dos outros, para encontrar a satisfação na realização coletiva com aqueles a quem se entregava. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão. Apelo e respostas. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava. O encarnado aplaudia. Num deles o pedido, no outro a concessão. Ou seja, é a realidade experimentada pelos irmãos alcoólatras que simplesmente se entregam ao ato da saciedade, da busca pelos irmãos obsessores que os utilizam como copo fluídico para satisfazer a dependência do álcool. E eles, em grupo, satisfaziam as suas próprias demandas, não havendo ali, implicitamente, nem responsáveis, nem culpados pela realização do vício que alimentavam, condescendentes em laquear os próprios sentidos. Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa. 2 goles para 3. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. O Cláudio, o encarnado, não se dava conta da realidade que experimentava. 6 goles foram ingeridos. Na verdade, apenas 2 lhe cabia a divisão realizada na satisfação da bebida. São efeitos observados do álcool no perispírito, trazida a informação de Manuel Filomeno de Miranda na obra Nas Fronteiras da Loucura, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Os efeitos do álcool no perispírito são alienação psicológica. O álcool é responsável pela alienação psíquica. Torna a criatura refratário ao tratamento espiritual. A dependência continua após o desencarne. Induz a produção de toxinas que impregnam o perispírito. Diminui as vibrações por conta das impurezas introduzidas. As lesões causadas ao corpo físico refletem-se no corpo espiritual. As lesões impressas no perispírito serão refletidas nas futuras reencarnações. Como os irmãos podem ver,
Manuel Filomeno de Miranda nos fala das consequências que o álcool causa a nível de transformação perispiritual e que todas as lesões terão consequências e que o álcool não atinge apenas o físico. O físico é apenas o reflexo daquilo que acontece no corpo perispiritual, que na verdade é a matriz daquilo que acontece no físico. Então, a própria alienação, a própria dependência, tem registros bem mais profundos. Daí, muitos terem tanta dificuldade de se desvencilharem desses vícios, pois o registro se encontra em algo bem profundo, como podemos dizer, na própria alma da criatura. No livro Missionários da Luz, André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. E ainda, lamentavelmente, temos notícias de que alguns irmãos querem aplicar passe após terem ingerido álcool. E o mesmo vale dizer para os fumantes. Divaldo ainda nos traz mais informações de Manuel Filomeno de Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão, dizendo: o dependente do álcool se transforma em perigoso instrumento para os espíritos inferiores. Alimenta a si e aos obsessores. A viciação mental, resultante do pensamento vibrando na mesma onda, gera a ideia delinquente na psicosfera pessoal do seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez, emanadas por inteligências desajustadas, que se transformam em energia destruidora. Tal energia é resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão no campo magnético da aura. Ali, então, se imprimem, por força da monoideia devastadora, as construções psíquicas que se convertem em instrumento de flagício pessoal ou instrumento de suplício alheio, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais idênticas. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento, produzindo as lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros de forças, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Divaldo ainda, trazendo informações de Manuel Filomeno de Miranda na obra Entre os Dois Mundos, nos diz: quando os espíritos inferiores, utilizando-se daqueles que se entregavam às festividades coletivas, realizavam, disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Manuel Filomeno de Miranda simplesmente nos conta que a espiritualidade inferior telecomandavam a vontade daqueles que se entregavam às festividades coletivas, estimulando a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos compassas no corpo físico. Parasitas espirituais se acoplavam às vítimas, obsessores que os dominavam, explorando suas energias. Atiravam-nos aos abismos de luxúria desgastante e ao aviltamento moral da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças, tornando impossível a situação dessas vítimas voluntárias e do sofrimento. Como vem, Manuel Filomeno de Miranda, embora qualifique aos irmãos encarnados de vítimas, também os qualificam de voluntários em tal realização.
Nas fronteiras da loucura, Manuel Filomeno de Miranda nos fala da população invisível nessas festividades. Conta que eles simplesmente se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Agrupamentos desenfreados atacavam os ridículos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Os irmãos espirituais os qualificavam de simplesmente ridículos aos encarnados que, deliberadamente, na rua, andavam irresponsavelmente em busca da satisfação imediata do corpo material. Iniciavam, assim, difíceis processos obsessivos. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Manuel Filomeno de Miranda nos diz: onde a criatura coloque suas aspirações, aí encontra intercâmbio. Aonde a vontade do homem for direcionada, ele encontrará os seus afins no mundo espiritual. O homem é o somatório dos seus anelos e realizações. Ou seja, que nós somos simplesmente resultado daquele com quem nos associamos e daquilo que nós fazemos. E continua dizendo: enquanto não elaborem elevadas necessidades íntimas, demorar-se-á nas permutas grosseiras da faixa dos instintos primários. É Manuel Filomeno de Miranda nos lembrando que enquanto nós não aprendermos a desenvolver em nosso interior elevados sentimentos de propósito, nos manteremos presos às nossas permutas grosseiras, as quais trazemos através dos nossos instintos primários, vivenciado quando da nossa infância espiritual. E continua dizendo: em razão disso, padece de carências urgentes nas áreas rudimentares da vida, deixando-se martirizar pelos desejos inconfessáveis, ainda não se resolveu por uma conduta que permita o trabalho íntimo de desembaraçar-se das sensações grosseiras, geradoras das lutas pela posse, onde predomina o egoísmo. Miranda nos diz que nós seremos os responsáveis pelo sofrimento quando nós buscarmos a satisfação dos desejos, muitas das vezes inconfessáveis. E aí nós perguntamos: seríamos vítimas do sofrimento? O que dizem os espíritos a esse respeito? E nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 848, a pergunta que Kardec fez à espiritualidade superior, da seguinte forma: servirá de escusa aos atos reprováveis ao ser, devido à embriaguez e à aberração das faculdades intelectuais? E respondeu a espiritualidade superior: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Kardec já perguntou à espiritualidade superior se servia de desculpa o estado de embriaguez para aqueles erros cometidos durante tal estado. E a espiritualidade simplesmente diz que não, porque foi escolha da própria criatura que se privou da sua razão e que, ao invés de um erro, cometeu dois: o de tirar o próprio equilíbrio e dos erros cometidos por conta dessa atitude. E na questão 850, Kardec perguntou: a posição social não constitui às vezes para o homem o obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Ou seja, Kardec
perguntou à espiritualidade se muitas das vezes, forçado pela condição ou pelo meio em que vive o homem, encontra obstáculo para a sua inteira liberdade, e respondeu à espiritualidade: é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que Deus sabe da nossa condição existencial e que Ele leva em conta tais situações sociais que vive o homem. Porém, coloca na mão do próprio homem a responsabilidade e eventualmente não ter feito nenhum esforço para lutar e vencer esses obstáculos. E para nos ajudar a aprofundar essa temática do Livro dos Espíritos, nós vamos buscar ajuda nas palavras do Espírito Miramês, que comentou da embriaguez da questão tratada na pergunta de número 848 do Livro dos Espíritos. Disse Miramês: usando da embriaguez para cometer atos reprováveis, o ser humano, ao invés de cometer uma falta, verdadeiramente comete duas, por usar conscientemente de um estado provocado pela bebida e incorrendo em outra falta. É a escola do desculpismo, tão velha quanto o mundo e existente entre os povos. As leis dos homens acobertam um pouco a pessoa que se entregou ao vício, atenuando as suas faltas, com a justificativa do estado inconsciente em que se encontra. No entanto, as leis espirituais os corrigem, como culpados por dupla falta, porque os viciados têm plena consciência quando põem o primeiro pé na estrada das aberrações. E assim Miramês comentou. Também a questão de número 850, tratada no Livro dos Espíritos sobre a posição social, nos disse Miramês: o homem primitivo deve crescer para a luz. E como crescer sem passar pelas escolas que a natureza cria para todos os seres? E o próprio Miramês responde: vê que a própria natureza te dotou de pés, de mãos e do aparelho pelo qual raciocinais. Enfim, de todo o corpo. No entanto, ela não vem colocá-los em ação para ti. Essa é a tua parte. Esse trabalho é da razão, e a inteligência deve escolher o que fazer para assim responder pelo que faz. Quando o selvagem começa a viver em sociedade, as suas necessidades crescem e as suas responsabilidades também. No entanto, nesse convívio ele sobe mais na escala dos espíritos esclarecidos. Aparecem obstáculos que ele deve superar. Aparecem dores que ele deve suportar e cuja mensagem deve compreender. Aparece toda a ordem de agressões que ele deve desfazer. Mas somente o tempo, sendo a força de Deus, pode lhe conferir o diploma de completista na subida para a luz, para a libertação espiritual. O mundo tem suas exigências. Se assim não fora, não constituiria escolas para esse aprendizado. É necessário, e tanto é, que foi a maior inteligência que criou essas leis para educar e disciplinar os homens e demais seres no silêncio da vida. A evolução é, de certa forma, imposta às criaturas, porque fomos feitos para isso. Se queres estacionar a vida, não o consente, por ser ela movimento. Tanto que, quando a alma não se movimenta no bem, ela passa a fazê-lo no mal. Mas, como o mal cansa, por não termos sido feitos para ele,
passamos, depois de muitos sofrimentos, a aceitar o bem, donde saem grandes almas que a história registra como santos. E continua Miramês, no seu comentário. Quando uma região da terra escurece em demasia, quando algum povo passa a se esquecer de Deus, olhando somente para a terra, o Senhor envia um dos seus filhos maiores para despertar nas criaturas o que elas têm de sagrado no coração. Esse enviado, por vezes, enfrenta muitas torturas para vencer a ignorância da maioria, sem estar saudando karma como os demais. Vejamos o que Jesus falou no Evangelho anotado por João, no capítulo 9, versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E assim Jesus nos diz que alguns acontecimentos ocorridos na história humana, se faz necessário, não para nenhum resgate necessário, mas para que a lei divina seja cumprida. Os recursos de Deus são variados e ilimitados, para que possamos entender seu poder e a sua existência como Pai amoroso e santo, que se encontra sempre junto a nós. O homem vive em sociedade, agredido em todas as suas faculdades, condicionado por todos os meios para despertar seus próprios valores internos. Às vezes passa por isso sem perceber no início, porque a verdade é gradativa em todas as frentes de evolução espiritual e mesmo física. A solução dos problemas se encontra dentro dele. Se está maduro e quer fugir da sociedade, o que pretende? Regredir? Não é permitido. Ele tem que avançar, queira ou não, e para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho, e é neste esforçar-se e avançar que a mão de Deus chega à sua cabeça, por variados meios internos e diversas modalidades externas. Está cercado pelas leis que não deixam parar nem progredir. O que pensas se encontrar parado está fermentando, e se está fermentando não está parado. E sim, se preparando para novamente caminhar com Jesus, que para nós, na Terra, é o único que sabe perfeitamente o caminho da felicidade e como ensiná-lo para a humanidade. E assim Miramês, além de comentar as palavras das questões citadas do Livro dos Espíritos, nos dá uma verdadeira lição de que tudo no mundo evolui, tudo existe com um propósito maior de desenvolver e de evoluir. E que aquele que é todo justiça e todo bondade, a tudo vê, e que não será as nossas inconsequências da imaturidade espiritual que se colocará na contramão das leis divinas. Aquilo que aparentemente ignoramos ou achamos errado é, na verdade, oportunidades de ajustes. E o homem, inconsciente da sua realidade, vai tropeçando aqui e ali. Mas de tropeço em tropeço, vai se levantando e erguendo e assim, aprendendo a caminhar na grande jornada evolutiva da vida que nos destina à eternidade, mas sempre segundo a lei de amor, de justiça e de bondade. Que assim seja. E assim lembramos as palavras do Livro do Médiuns, no capítulo 23, dos itens 245 e 254, que nos diz: os motivos, as causas da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Nossas obsessões são aquelas criadas por nós mesmos. As aproximações espirituais que a nós chegam são aqueles que estão afinizados com a nossa própria realidade, com a nossa própria condição de ser,
e com aquilo que principalmente construímos dentro de nós e para nós durante as nossas existências. E oportunamente lembramos também as palavras do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 252, que diz: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. É Kardec nos lembrando que aqueles irmãos que de nós se aproximam são invariavelmente aqueles que estão ligados às nossas imperfeições morais e que nós somos os que os atraem antes mesmo, muitas das vezes, deles nos procurarem. E para finalizar a nossa palavra da noite de hoje, gostaríamos de lembrar a recomendação da nossa irmã Joana de Ângeli, que no livro Alerta, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos disse: acautela-te nas atitudes e comportamentos, preservando a dádiva do corpo. É Joana de Ângeles dizendo para nós: cuidado com as vossas atitudes. Orai e vigiai, como disse o Cristo. Preserva as bênçãos que o Criador te deu através do próprio organismo físico que tens como oportunidade de evolução. Que assim seja. E assim, queremos agradecer aos irmãos que nos ouviram, as bênçãos da oportunidade de aqui estarmos reunidos juntos, em nome de Jesus, buscando aprender um pouco mais a respeito das possibilidades e das responsabilidades que nos guarda a nossa conduta, a nossa vida. Pedindo a Deus que nos auxilie e nos permita nos encontrarmos brevemente através do nosso canal Encontrando o Espiritismo, para que juntos possamos aprender um pouco mais a respeito dos sublimes ensinamentos de amor, de luz e de vida eterna que a doutrina espírita nos traz. Muita paz para todos e até breve.